Pode se assentar. Um dos versos mais famosos de Mark Twain, um escritor que nasceu em 1830 e alguma coisa, morreu em 1910. Além de escritor, ele também era considerado humorista, porque ele tem textos muito cabeças, muito célebres. Mas um dos textos que eu acho mais intrigantes dele é a seguinte frase: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre por que nasceu, para que nasceu. São os 2 dias mais importantes da nossa vida. Basicamente, se você conseguir descobrir esses 2 dias, eu não sei se Mark Twain descobriu para a vida pessoal dele, mas basicamente, se você conseguir descobrir isso, se nós conseguirmos, se eu conseguir, para a minha própria vida, a gente vai estar conseguindo responder as perguntas que mais nos angustiam desde o nosso nascimento, desde que a gente se entende por gente. De onde vim? Para onde vou? O que eu estou fazendo aqui? São as perguntas que não tem como, seja você crente ou não, confesse você ou não uma religião, seja ateu, agnóstico, não importa. São perguntas intrínsecas na alma do ser humano, em alguma esquina da vida, em alguma esquina emocional da vida, nós terminamos por fazer estas perguntas. O legal do texto que eu li, dessa primeira carta de Pedro, é que aqui não tem nenhuma facilitação. O apóstolo, ele não facilita. É um texto famoso, mas ele vai falando, olha, vocês agora são geração eleita. E ele chega naquele ponto, vocês foram chamados, foram resgatados das trevas. Esse é o primeiro dia. Romanos 5,12 afirma para mim e para você que por causa de um homem o pecado entrou no mundo, e desse homem passou aos outros. Todos pecaram, portanto a morte foi para todos. E a gente agora nasce nessa condição de pecadores, gostemos ou não. A gente nasce com a vocação para as coisas erradas. Quem nos acompanha, eu e a Regina, na nossa página no Facebook, deve ter percebido que o Theo, o meu neto, tomou conta da página. Sim ou não? Quem acompanha já viu. E já descobriu que ele é o neto mais lindo do mundo. O que você riu, Márcia? Você é avó? Você vai discordar? Olha que anfitriã que você vai ser. Então, olha só. Mas o Theo, com 10 meses de idade, gente, ele é um pecadorzinho inveterado. Ele faz coisas que ninguém ensinou. E são coisas do mal, ele tem vocação para o mal. Eu prego o evangelho para ele, ele não entende. Menino muito imaturo. 10 meses de idade. Mas o fato é que nós, a gente chega, a gente nasce nessa condição. E Romanos 5,12 deixa isso muito claro para a gente. E aí, 1 de Pedro, esse capítulo aqui que eu li, esse versículo 9, no capítulo 2, ele vai dizer que eu fui chamado das trevas. Quais trevas? Essa é a pergunta que eu preciso fazer. De quais trevas eu fui tirado? O contexto responde para mim. Eu vou ler para você o primeiro versículo do capítulo 2. O primeiro versículo diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Apenas no primeiro versículo, o autor, na ideia dele, na tese que ele defende, ele condensa as trevas. Do versículo 2 até o 8º, ele não vai dar nenhuma característica mais sobre trevas, mas aqui nesse único versículo, ele condensa. Algumas traduções aí para você, essa palavra maledicência, ela vai estar como malícia. Malícia tem muito, não tem a ver com
promiscuidade, lascívia, nada disso. Malícia tem a ver com o mal muito bem engendrado, muito bem mentoreado, muito bem pensado e planejado. É aquele mal proposital, eu calculei. Então, quando você fala fulano é malicioso, entenda, é uma palavra pesada. É uma palavra pesada para ser usada quando a gente acusa alguém de ser malicioso. E às vezes a gente o faz sem nem pensar no que significa de fato a palavra. Mas todos esses termos aqui são as trevas de onde nós fomos chamados, de onde nós fomos resgatados. Olha só, ok, se essa é a lista de Pedro, por que somente estes itens? Se eu olhar para a Bíblia, a lista de pecados é infindável. A gente vai conseguir dar nome para uma série de coisas. Mas Pedro, ele resume aqui as trevas nessas palavras, nessas características, nesses comportamentos. Note, quando o apóstolo Pedro escreve, ele escreve para pessoas que estão sendo cristianizadas, que são cristãos, que já seguem a Cristo, mas vivem num dilema, vivem num conflito com o mundo e um ambiente pagão. E o conflito é muito grande. Então agora aqui ele está falando para a gente crente. Presta atenção, presta atenção. O texto lido pela Márcia no começo de Hebreus 3, aquele trecho nada mais é do que uma advertência contra a incredulidade. E lá ele chama a atenção, cuidado com o coração de vocês, não andem muito preocupados com as coisas da vida, para que vocês não sejam fisgados, para que vocês não se tornem descrentes e deixem de crer naquele evangelho que um dia creram. Portanto, se hoje, e o hoje ali é importante, é chave, se hoje ouvirem a voz de Deus, não endureçam os vossos corações. A ideia do texto é que todo dia, de alguma forma, com muito carinho, com muito afeto, Deus está falando comigo e com você. Amém? Então aqui, ele pega esse conjunto, no versículo 1. E qual é essa ideia? Toda casa, grava isso, toda família, que o seu ambiente interno é dominado por essas características do primeiro versículo, da primeira de Pedro, capítulo 2. Esses comportamentos, eles abrem brechas para que toda a lista de pecado que a Bíblia apresenta, entrem na minha e na sua casa. O pecado, ele sempre vai começar pequenininho, ele sempre vai começar bonitinho, ele sempre vai começar com aparência inofensiva. E eu e você temos toda a tendência para abraçá-lo, das mais variadas formas. Portanto, quando ele chega aqui e fala, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, para ficar mais clara essa comparação que eu faço com família, se alguém tem aí na sua mão a tradução do Eugene Peterson, a Bíblia A Mensagem, na versão A Mensagem, ele começa esse versículo assim: portanto, limpem a vossa casa, façam uma faxina, varram a sua casa de toda malícia, hipocrisia, inveja. Ele interpreta esse versículo como uma sujeira dentro dos ambientes familiares. E estas práticas vão me levar a outras práticas. Não importa a porta que você abra para o mal, essa porta vai facilitar a entrada para outras portas. Para ficar claro para você, deixa eu compartilhar com você um testemunho nada interessante, ele vai edificante até um ponto. Lá no Parque Itália, de onde eu venho, a gente vem orando há mais de 15 anos por um rapaz. A esposa dele
ela, sabe aquelas pessoas que gostam da igreja, acham que a igreja é muito bacana, que a igreja é o caminho certo, que as coisas que os crentes fazem são coisas legais, mas não é para mim. Conhece essas pessoas? Eles contribuem com a igreja, eles vão no churrasco da igreja, no retiro da igreja, nos casamentos que acontecem na igreja. Não, mas não, eu não quero me filiar. Usam expressões do tipo, eu não quero virar crente. Ninguém vira crente. Ok? Olha só, mas tem gente assim, não tem? Muito bem. Essa esposa nunca foi adventista da promessa, ela nunca foi de qualquer denominação, mas ela ama o Parque Itália, admira a gente. Quando me vê a Regina, só falta pegar a gente no colo de tanto que ela gosta da gente. E ela pede oração para o marido. Qual o motivo da gente orar pelo marido? O marido, ele começa. E você facilmente encontra lá na origem essas características do versículo 2, do versículo 1, do capítulo 2 de 1 de Pedro, na casa dela. E o marido começa como? Jogo é bom, jogo é legal para ele. Então ele recebe o salário dele, uma família pobre, ele já para no boteco, na calçada, e começa a jogar o carteado, a dinheiro. E assim ele começa. São 15 anos orando. Só que a coisa vai piorando. Ele vai gastando todo o salário. Do jogo, drogas e álcool. Drogas e álcool, mulherada. Aí não basta simplesmente chegar 2, 3 da manhã em casa. Aí ele começa de muitos anos para cá. Ele vai para o bar, ele fica 5, 6, 9, 10 dias sem a família saber aonde ele está. O que ele está fazendo. Quando a família acha, quando ele volta arrebentado, ele volta desfigurado. E essa mulher orando. Ou a gente orando, e ela confiando na nossa oração da comunidade. E a igreja vai lá, a igreja faz culto lá, porque ela abre a porta, mas ela só gosta da gente. Ela não quer esse compromisso. E estamos orando. As coisas pioram. E as coisas podem piorar. Em determinados momentos, nessas quase 2 décadas, ele se torna um homem violento. E essa mulher sendo humilhada. Conta esse testemunho para uma militância feminista para ver o que acontece com esse cara. Meu Deus. Conta. Mas nem precisa ser feminista para começar a pegar nojo. Sim ou não? Olha só, e a igreja orando. Este ano, começo do ano, esse rapaz se rendeu a Cristo. Presta atenção. A obra que Jesus fez na vida dele é tremenda. Ele foi liberto do jogo, das drogas, do álcool, do vício, da prostituição. Gente, eu estou falando de um negócio que é um milagre, porque é muito difícil. Você sabe disso. Às vezes a pessoa aceita Jesus aqui, mas a luta vai continuar por muito tempo. Às vezes a pessoa, o cara sabe que, olha, hoje eu não me droguei e eu não bebi, mas eu sei que amanhã eu tenho outra luta, e é assim. Essa é a lógica. O alcoolismo é uma doença. A pornografia é tratada como doença. É complicado, é uma luta diária que requer da gente não um peso para a pessoa, mas compaixão, oração, amor, abraço, tolerância, ajuda, caminhar junto. Mas esse rapaz foi um milagre. Jesus o libertou e o transformou de tudo. Amém? Glória a Deus. É nesse ponto que é o que eu disse no começo, a história é bacana até aqui. Isso foi no começo do ano. A continuação da história. A esposa saiu de casa. E agora ela contraiu um relacionamento com uma mulher. Conversando com ela. Presta atenção na fala dela. Pastor, na minha vida inteira, eu não encontrei em nenhum homem o carinho,
o afeto, a fidelidade, a honra aos pactos que essa mulher me deu. Com essa fala que eu estou reproduzindo para você, pelo amor de Deus, eu não estou entrando no mérito de julgar se é certo ou se é errado, mas no mínimo, se você conhece a história toda, essa mulher precisa da nossa compaixão, da nossa oração. Eu não estou dizendo que porque ela foi maltratada, ela deve agir assim, porque o problema não é o que fazem conosco, é o que a gente faz com o que fazem conosco, sim ou não? É esse que é o problema. Mas essa mulher, ela cansou. Agora qual é a rotina? Agora esse marido, quando eu estou lá no Parque Itália, porque a gente viaja muito, ele sabe que eu sei da história pessoal dele, porque não é a igreja toda que sabe, poucas pessoas sabem. Ele vem, ele fica na fila e ele espera eu desocupar, não porque ele acha que a minha oração é mais poderosa. Não é isso. É porque ele sabe que eu sei da história. Então ele se ajoelha, chora, e ele, poxa pastor, eu falei, então, ela te esperou quase 2 décadas. Chegou a sua vez de esperar. A família toda está orando. E a família tem fé. E eu também. E eu também tenho fé. Porque eu sei que ela, e de novo, a minha palavra não tem nenhum traço de julgamento, mas eu sei que ela não é lésbica, eu conheço essa garota. Ela é altamente feminina, altamente mulher, mas ela foi massacrada, moída, esmagada, humilhada, ofendida, vilipendiada nos seus sentimentos. E a família tem fé de que ela voltará. A filha dela é uma menina linda, congrega com a gente. O filhinho dessa menina só não é mais bonito que o Theo. Por favor. Mas é lindo o menino. Uma família doce. A família chora, a família ama. E ela continua amando a igreja. E eu creio que essa garota vai voltar e essa família será restaurada. Porque se eu não cresce nisso, eu nem aceitaria o convite do pastor. Eu rasgaria a minha Bíblia. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Se você continua lendo do versículo 2 até o 8º, eu não vou ler. Mas o que vem ali? Olha, como meninos novamente nascidos, vocês devem desejar o leite espiritual que é puro. Percebe? Por que eu estou dando ênfase nisto? Porque alguém vai falar assim, mas o versículo 9, que tem gente que é literal, né? O versículo 9 fala de um dia só, você está falando de 2. Ele chama das trevas e já põe na luz. Veja, do momento que a pessoa é chamada das trevas, ela nem aguenta encarar a luz. Pega um bebezinho que nasceu e põe na luz do sol, ele não aguenta. Tem que ser com calma, tem que ser devagar. Tem pessoas que passam 10 anos dentro de uma igreja, 20 anos, 30 anos, e ainda não entenderam o Evangelho, e ainda não se renderam a Cristo, aquele Cristo que morreu na cruz, foi enterrado, ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. O texto todo vai falar o seguinte para mim aqui, que ele é a pedra angular, a principal pedra, aquela que mantém a igreja erguida, a igreja sustentada. A igreja pode ser atacada, pode ser afrontada, perseguida, pode vir terrorista do mundo inteiro, mas ele é a pedra, e essa igreja não cai por causa dele que é a pedra. Mas o texto vai dizer de toda a rejeição que ele sofre, porque esta pedra é pedra angular para aqueles que o recebem, mas ela é uma pedra de tropeço para quem o rejeita. É a mesma pedra. E aí a gente chega no versículo 9. E a gente chega no versículo 9 e esses 2 dias aparecem. E a segunda parte vai dizer assim, você foi retirado das trevas, foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. A maravilhosa luz.
É quando eu venho para a luz, eu começo a descobrir o propósito na minha vida, e esse é o segundo dia que mais interessa. Aqui eu começo a receber de Deus a bênção. Por isso que é legal a expressão de Hebreus, no tempo que se chama hoje, esse hoje é contínuo, esse hoje é contínuo. O Mário Sérgio Cortella, filósofo que você ouve na CBN, que você lê, ele tem num dos livros dele uma comparação que eu acho sensacional. Ele fala que o único animal mortal somos nós, eu e você. Os animais não são mortais. E qual é a ideia dele? O cachorrinho que a gente tem lá em casa não sofre de ansiedade pelo amanhã, pelas dívidas, pela faculdade, pelo vestibular. Não tem amanhã para a cachorrinha lá de casa. Ela vive o hoje, ela é feliz hoje. E ela não sofre com o passado. Ah, e aquele dia minha comida estava fria. Ela não lembra. Ela vive hoje, então ele fala, o animal irracional é eterno, porque ele não tem morte, ele não sabe o que é morte. Mas eu e você sofremos, porque a gente tem consciência das coisas. A gente sofre. Tem gente aqui, possivelmente por esse grupo, e não porque eu seja profeta, é porque eu estou no mesmo Brasil que você, vivendo a mesma crise que você, sofrendo como você. Provavelmente tem gente essa semana que perdeu o sono. Acordou na madrugada, sem saber o que fazer amanhã, sem saber o que vai ser da sua vida. Percebe? Mas se você tem um cachorrinho em casa, foi irritante, você acordou e ele estava roncando. A cachorrinha lá em casa ronca. Ela é uma Shih Tzu, uma Lady, mas ela ronca. Ronca feito aqueles irmãos que ninguém quer no quarto do retiro. É duro. Então, o texto chega para mim e fala, maravilhosa luz, eu fui chamado. A maravilhosa luz, gente, ela acontece quando você de fato rompe. Porque deixa eu te dizer, quando Jesus acontece na minha vida e na sua vida, você tem que romper. Tem coisas que você não vai ter como negociar mais. Você vai ter que romper com hábitos, romper com determinadas companhias. E o que eu estou dizendo, eu vou te explicar de forma prática. Não é que você agora não frequenta mais os lugares, não vai nos lugares. Não, você precisa continuar indo. Você é sal, você é luz e precisa ser na sociedade, não aqui. Aqui também, evidente. Mas você precisa ser lá fora. Você precisa ser todo dia em todos os lugares que você estiver. A minha conversão aconteceu com 18 anos. A minha conversão, foi um momento da minha vida que veio um negócio no meu coração, aqueceu, ferveu, e eu chegava do trabalho, ia para o meu quarto, me trancava, passava a chave e ficava lendo. O quê? O Pentateuco. Comecei lendo Gênesis, Êxodo, e li os 5 primeiros livros, eu fiquei lendo 3 meses, eu chegava e lia. Meu pai e minha mãe, de vez em quando, tá tudo bem, filho? Tá. Imagina. Eu sei que ao final de 3 meses e pouco, eu terminei de ler os 5 primeiros livros da Bíblia, eu saí do quarto e falei para meu pai e para minha mãe, não dá mais, eu me rendo a Cristo. Foi lendo a Torá. E é muito legal, se você estudar a Torá profundamente, você vai perceber que todo o Evangelho, toda a teologia da graça, toda a Bíblia está contida na Torá. É impressionante. É impressionante. E é muito legal quando você está nesse primeiro amor. Eu li a genealogia e chorava. Ninguém se emociona com genealogia. Fulano veio de fulano, que nasceu cicrano, e foi para cicrano, e eu, oh, aleluia, glória a Deus. Eu nem sei quem são aqueles caras. Entendeu? Mas é o primeiro amor. Aí eu me batizei. Veio o batismo, foi meu pai que fez o meu batismo. Batizamos juntos, eu e a Denise, minha irmã mais velha. Morávamos já em Campinas, tínhamos mudado recentemente daqui de São Paulo. Aí eu estou sentado num desses bancos. Um diácono, que eu não lembro quem foi, entra e fala assim, Edmilson, tem um rapaz aqui fora te chamando. Aí eu fui. Era um amigo meu, de Vila Medeiros. O Elcio conhece, o Aldo. Amigo das noitadas.
Na época não tinha balada. A hora que vocês saem hoje para a balada é a hora que a gente voltava. Só que era mais legal. Vocês enfrentam uma violência que a gente não enfrentava. A gente andava por essa Vila Medeiros qualquer hora. Pai e mãe não se preocupava, não tinha celular, não tinha nada. E, cara, a gente conhecia os ladrões. E tinha respeito. Não é como é hoje. Hoje, qual é o pai e mãe que vai largar um filho andando sozinho à noite na Vila Medeiros? Misericórdia, eu ouvi uma misericórdia. E era assim. Óbvio, eu sei, eu testemunhei, eu vi. Sabe aquele hino? Quando ainda vida eu tinha flor na mocidade vã, ouvi meu nome na oração. Sabe assim? Canta muito, né? Então, olha só. Eu ouvi papai e mamãe, quando eu chegava em casa 11h30, meia-noite, eu ouvia meu nome na oração do meu pai e da minha mãe. Eu não tinha fé. Eu não tinha minha confissão de fé. Mas eu tinha intercessores poderosos. Amém? Muito bem. Aí esse meu amigo olha para mim e fala assim, Edmilson, tem um esquema forte para hoje à noite. Eu lembro que eu olhei para ele e eu falei assim, cara, você não entendeu. Eu recebi a Jesus como meu Senhor e Salvador. E não vai dar. Foi uma das coisas mais difíceis que eu tive que fazer na vida, porque é muito difícil você falar não para alguém que você ama. E eu amo esse cara até hoje. E eu lembro que eu fiquei aqui nessa Eurico Sodré em pé, ele olhou para mim, baixou a cabeça, ele lagrimou, ele falou, poxa cara, você mudou muito. E ele desceu de cabeça baixa, e eu fiquei olhando ele se distanciar, e eu chorava de ver o meu amigo pelas costas se distanciando. Aí eu voltei, sentei, chorei o culto inteiro e assisti o culto. Tenho certeza que o pregador achou que estava abafando. Mas se aquele dia eu não tivesse tido a coragem de falar não para o meu amigo, de romper, não com a amizade de um amigo, mas romper com a prática, hoje eu não estaria nesse púlpito. Passou muito tempo, muito tempo. Esse ano, eu estava com a minha filha, com a Mariana, no carro. Esse amigo me localizou pelo Facebook. Mandou mensagem, eu descobri onde ele trabalha, onde ele está. Ele tem um negócio aqui, sei lá, eu não lembro o nome de bairro, não é Vila Medeiros mais, nem mora aqui. Aí eu descobri o endereço, eu vim para uma reunião em São Paulo, estou eu e a Mariana, eu falei, Mariana, acha o endereço. Nós estamos 1 hora adiantado, dá tempo. Põe no Waze. Fui. Ele é cabeleireiro, ele tem um salão. Parei meu carro em frente. Ele estava sentado com um outro cabeleireiro cortando o cabelo dele, que é o que os cabeleireiros fazem quando não tem cliente. Não é assim? Aí eu falei, Mariana, ele está ali. Aí eu entrei. Quando a porta de vidro abriu, ele olhou, ele fez assim. Cachorro. Foi assim. Ele deu um pulo e saiu derrubando coisa, o avental, e tesoura, e pente. E ele me abraçava. E o salão parou, que ele gritava. E ele chorava muito. A minha filha ficou assim, constrangida. E todo mundo... Aí ele me abraçava e ele falava, é meu amigo, tentando explicar para os outros. E eu chorei também. Aí a gente sentou, conversou, lembrou de tempo de Vila Medeiros. E como ele me acompanha no Face, ele falou, cara, você é pastor? Eu falei, sou. Essa moça é sua filha, que eu já conheço ela por foto. Eu falei, eu tenho um filho, minha esposa, tenho um neto. Ele, poxa. Aí a gente conversou bastante, eu virei para ele e falei, Aldo, e a sua vida? Ele baixou a cabeça. Ele falou, não mudou, Edmilson. Mas eu sei o caminho. Eu sei que é Cristo. Mas minha vida não mudou. Eu sei que é certo, mas eu não tenho força de ir, cara. Aí eu falei, mas Aldo, eu virei para ele e falei assim, você já tem uma grande coisa, você reconhece que precisa de mudança e reconhece a Cristo. A graça dele vai te atingir ainda, cara. Você vem para a luz.
Você sai das trevas e vem para a luz, porque você descobre propósito na sua vida. Eu não sei quantos aqui assistiram aquele filme bonitinho pra caramba, Marley e Eu. Quem assistiu? Eu esqueço o nome do marido. Oi? Ah, não, esse é o nome do ator, né? Mas o personagem ali... mas tudo bem, nós sabemos quem é, né? O Owen Wilson. Você tem que falar línguas estranhas para pronunciar. Então, olha só. O ator ali, eu não sei se vocês lembram que ele tem um amigo. E durante o filme, esse cara, que é o dono do Marley, do cachorro, e tem a esposa dele, ele é fiel à esposa dele. E ele tem toda uma vida. E no final do filme, tem um momento que ele cruza com esse amigo, que é mulherengo e tal, e esse amigo olha para ele e olha assim, pô, você fez uma história, você construiu uma família, você fez uma vida, e eu só perdi meu tempo. Quem lembra dessa cena? Essa cena é tocante, ela é emocionante, essa cena. E é legal que é baseado numa história real. É uma história real. Bom, caminhando para a nossa conclusão, então atenção, caminhando. Certo? Quem aqui assistiu a Copa do Mundo? Ergue a mão com fé aí, irmão. Não vem com essa de Copa do Mundo. Eu não sei se você é como eu. O tempo todo, a gente lá em Campinas, a gente comentando, e a Copa chegando, eu falei, cara, o clima de Copa não vai pegar. Não tinha rua pintada, muro pintado, bandeirinha nos carros, ninguém falava de Copa do Mundo. Aconteceu isso aqui em São Paulo? Teve gente que achou, como eu, que não ia pegar. Porque eu falei, não vai pegar. De fato, esse monte de coisa não aconteceu. Não aconteceu. Mas aí a Copa começa. E nós somos brasileiros. E o futebol é apaixonante. E o legal da Copa, o que é? Meninas que não gostam de futebol, não sei se é o caso da Márcia, mas que não entendem de futebol. Não, a Copa eu quero ver. Não é assim? A família se reúne, os amigos se reúnem, o país para. É um negócio de outro planeta, eu nunca vi um negócio desse. Eu tenho um amigo que ele veio de Campinas para cá, porque ele odeia literalmente futebol. Ele veio para cá num jogo do Brasil, que o jogo era às 11, terminava 1. E ele falou, Edmilson, eu nunca vi um dia tão fantástico durante a semana em São Paulo. Eu fiz tudo o que eu precisava. Eu andei de um lugar para outro, que eu gasto 1h30 em 10 minutos. Não tinha ninguém na rua. Sensacional. Então a Copa começa e aí o clima volta. E a nação já vai acompanhando, não é assim? Aí o segundo jogo foi aquele para cardíaco. Lembra que os gols saíram na prorrogação e todo mundo sofrendo em casa? Sim ou não? Quem acompanhou esse? Levanta a mão aí, deixa eu ver. E aí bate aquela esperança. Nós vamos ser campeão. Não, essa Copa está para a gente. Bate aquela esperança. Você sabe quanto custou a Copa do Mundo? Alguém leu sobre isso? Quem aqui acha que R$1 milhão é dinheiro? Levanta a mão. R$1 milhão. R$1 milhão. Resolveria o seu problema atual? Ó, eu vi um positivo ali. R$1 milhãozinho. Ok, eu já entendi a cifra necessária para Vila Medeiros. Bom, se R$1 milhão é dinheiro, R$10 milhões é grana. Pô, 10 milhões resolvia os meus problemas, dos meus filhos, do meu neto, dos filhos do meu neto. Se trabalhar direitinho, aplicando, fazendo, cara, sim ou não? Quem acha que R$1 bilhão é grana? Eu não sei nem contar. Eu não tenho onde guardar. Só se eu conhecer os caras lá da Lava Jato, que tem aqueles apartamentos e aquelas malas. Mas olha só, é muito dinheiro, não é? Eu estou falando em reais. A Copa do Mundo na Rússia, ela custou mais
de 38 bilhões de reais. Um mês de evento. Eu já converti, tá? Que eu li o valor em dólar, mas eu já passei para o nosso real para nós entender. É muita grana. É muita grana num evento. É muita grana promovendo um evento de um mês. A mídia o tempo todo. A Globo e todos os seus canais fechados, todos os seus canais de comunicação, o tempo todo na nossa cabeça, falando da Copa da Rússia, musiquinha da Rússia, tudo da Rússia, cara. E a Copa começa. E o país para. E as notícias? Neymar caiu. Ah, o Neymar simulou. Ah, não, foi falta mesmo. Foi pênalti ou não foi pênalti? Ah, eu acho que foi. A Bruna Marquezine foi para o hotel que está o Neymar. Acho que hoje à noite vai ter festa lá. E a nação para por causa de um assunto fútil, desimportante e descaradamente anestesiador do nosso espírito crítico. Só que no dia 23 de junho, um garoto anônimo, pobre, fez aniversário. A mãe dele fez um bolo com cara de Bob Esponja. Eu jamais comeria um bolo com cara de Bob Esponja. Mas era o sonho do menino. Ela fez. E ela faz o bolo. Esse bolo nunca foi partido. Esse garoto termina o treino dele e o técnico fala assim, para comemorar o seu aniversário, nós vamos visitar uma caverna. E os javalis selvagens na Indonésia vão visitar uma caverna no dia 23 de junho. 12 meninos e um técnico. A FIFA poderosa. 12 meninos e um técnico pobres, num lugar paupérrimo, anônimos. Ninguém sabe que eles existem. E eles entram na caverna. Existiam placas de advertência, não entre na caverna. Essa é uma época perigosa, porque a caverna é inofensiva numa época do ano. Só que a época que eles entraram, lá na Indonésia, é a temporada das monções. O que é uma monção? É uma chuva muito forte, muito torrencial, combinada com ventos de todas as direções. E eles entraram. Aí eles entram e cai uma tromba d'água. E aí eles não têm mais como sair, porque a água está invadindo. E eles são empurrados, eles são empurrados, eles são empurrados. E eles são empurrados 4 quilômetros para o interior da caverna. Se você não sabe o que é 4 quilômetros, quando você estiver numa estrada, fica prestando atenção, vai aparecer uma placa assim, pedágio a 2 quilômetros. Dá uma olhada nessa distância e tenta pensar assim, será que eu conseguiria nadar tudo isso? E aí você dobra. 4 quilômetros. Os pais são os primeiros a darem falta. Mas pai é pai, mãe é mãe. O primeiro lugar que os pais vão é na boca da caverna. Quando eles chegam lá, eles têm uma imagem aterradora. Eles só enxergam bikes e mochilas. E entram em desespero. Garoto e garota que está me ouvindo, você pode ir no pior buraco da Vila Medeiros, de São Paulo, do Brasil e do mundo. Papai e mamãe vai te achar. Eles vão te achar. Eles vão te buscar. Eles vão dar um jeito. O nome disso não é chatice, não é caretice, não é quadradice. O nome disso é amor incondicional. Eles chegam, e aí começam as buscas. As notícias começam pequenininhas nas editorias impressas, digitais e eletrônicas, nas mais variadas plataformas. Por quê? Porque o tema do momento é Copa. Copa do Mundo. Ah, o Messi, o Cristiano Ronaldo, será que ele olhou para o telão?
Será que o Messi finalmente vai ganhar sua primeira Copa? E os especialistas em futebol quebrando a cara. Todo mundo indo embora, todo mundo indo embora. Aí fica um moleque de 19 anos que começa com um M, a segunda letra é B e é ruim de pronunciar o nome, né? O Mbappé. Para contrariar todo mundo. E aí começa. Só que a notícia vai tomando corpo. A imprensa vai chegando para a boca da caverna e vai se instalando. E aí tem 5 jornalistas, 10, 50, 100. Uma semana, ninguém tem notícia dos moleques, ninguém acha os moleques. Já tem acampado em frente à boca da caverna 300 jornalistas. Links ao vivo, o mundo está falando e a imprensa mundial está sendo obrigada a dividir o assunto. Copa do Mundo com os javalis selvagens. A imprensa quer falar da Argentina, da Bélgica, da Alemanha, do Brasil, da França, da Croácia, mas vai ter que falar dos javalis selvagens, cara. Vai ter que falar dos meninos. Aí o William Bonner, e é muito engraçado, que âncora de TV, a crítica não é só para a Globo, mas âncora de TV é muito mais ator que jornalista. Então ele vem e fala, agora Galvão, como é que está aí na Rússia e tal, beleza e tal. Agora vamos falar da Indonésia, dos javalis. O cara tem que ficar triste e alegre em frame de segundos. Porque tem que ter respeito com a vida. Deu uma semana, 2 mergulhadores britânicos encontram os moleques na caverna. Um mergulhador, esse mergulhador, que ele, porque é tudo escuro, ele sai da água e ele sentiu o cheiro de gente. E ele dá um grito, tem gente aí? E a cena é impressionante, o primeiro moleque vem e aparece. O moleque aparece e ele pergunta, quantos vocês são vivos? 13. Aí ele dá um grito para o outro mergulhador que está em outra curva lá, achei. Quantos estão vivos? 13. Eles celebram na caverna porque os 13 estão vivos. O mundo aqui fora, os pais aqui fora já achavam que eles estavam mortos, mas eles estão vivos. Como é que esses caras conseguem ficar na caverna sem alimento tanto tempo vivos? Primeira providência que eles tomaram, cada um pega uma pedra e eles cavaram um buraco de 5 metros quadrados para que os 13 ficassem ali, juntos, se aquecendo. Aquela caverna, a rocha dela é porosa, entra ar, então tem oxigênio. Por esses poros, muita chuva, pinga água fresca e água potável. Então eles têm toda a combinação para conseguir sobreviver, água e oxigênio. No pior buraco, sem saída, mas Deus está dando um jeito. Presta atenção, que essa história é tremenda. Essa história podia estar na Bíblia se a Bíblia estivesse sendo escrita agora. Ela é uma parábola do nosso tempo, uma metáfora do nosso tempo. Aí passa alguns dias que eles foram descobertos e a esperança renasce. Aí vem a notícia triste. Morreu um mergulhador tailandês tentando resgatar, porque já tinham sido encontrados, os meninos. Esse herói é enterrado. Entrevistam a esposa dele. Enquanto isso, na Rússia, sabe de quem? Sabe de quem? Alô, amigos? O papo é futebol. Mas aí na entrevista dessa esposa, dessa viúva, ela fala assim, uma vez, certa vez, o meu marido disse assim, nós não sabemos quando iremos morrer, portanto, precisamos valorizar muito cada dia da nossa vida. Esse cara morreu valorizando cada dia da sua vida. Ele morreu tentando salvar vidas. Honrou o conceito de vida dele. Os dias passam, a notícia vem, e a notícia vai tomando corpo e vai dividindo espaço com Copa do Mundo. Copa do Mundo, bilhões, muita gente, atração, evento. Aqui vida de gente anônima, vida de gente como eu e você.
E o mundo quer saber dos javalis selvagens. O time que eu quero que seja campeão do mundo é o javali selvagens. Se a amarelinha vai voltar para trás, não me interessa. Se os caras vão perder, tá bom, perdeu. Eu não vou perder o churrasco da minha casa. Eu não vou perder a alegria na minha casa. Eu não vou perder os meus amigos. Esses caras não pagam as minhas contas. Esses caras não fazem nada pelo país, cara. Aí, as fortes chuvas, a gente chega no dia 7 de julho, as fortes chuvas dão uma trégua, não é que para de chover, dá uma trégua, o vento acalma. E aí é demais a frase do líder da equipe de resgate, o cara que liderava aquela operação, ele fala assim, nós temos que entrar, e divide a opinião, tem gente que fala, não, é perigoso, temos que entrar. A frase dele que convence todo mundo que tem que entrar é a seguinte: nunca haverá um outro dia no qual estejamos mais preparados do que hoje. Hoje é o dia. Porque você nunca vai ter uma combinação perfeita. Você nunca vai ter um cenário perfeito. Quando eu fizer isso, quando eu tiver grana, quando eu tiver saúde, quando eu chegar nesse ponto, aí sim eu faço. Quando o meu marido deixar tudo, aí eu vou para a igreja. Aí não vai. Não existe isso. Nunca haverá um outro dia melhor do que esse, mais estratégico do que esse, no qual estejamos tão preparados como é o dia de hoje. Nós vamos entrar. E aí todo mundo se anima, a esperança volta e os caras entram. Os caras entram. Não sem antes ter lutado contra o fundador da Tesla, que ofereceu um submarino, lembram? E aí os mergulhadores viraram para ele e falaram assim: o seu submarino aqui nessa caverna, para lá, para cá, subindo, descendo, não vai servir, não vai prestar, esquece. O cara é milionário, o cara é bilionário. Aí ele começa a lançar toda uma campanha difamatória dos mergulhadores, dizendo que eram todos pedófilos. E isso já está nos tribunais. Porque os mergulhadores queriam pegar os meninos. Cara, que sociedade doente que nós estamos. O cara é um urubu, um aproveitador. E aí pessoas que são próximas desse CEO da Tesla, falando, olha, cara, tudo quanto é coisa social, evento que aparece, ele tenta dar um jeito de aparecer e promover a marca. Não é hora. E ali, o poder financeiro dele, a grana dele, a influência dele não resolve. Ali tem que ser artesanal e com muito cuidado. Os meninos nunca mergulharam, os meninos não sabem como fazer. E os mergulhadores entram e vão tirando um a um. Vão tirando um a um, vão tirando um a um, até que todos saem. Eles deixam a escuridão da caverna e vêm para a luz do sol. Se você entrar na página oficial, no Facebook da Marinha Tailandesa, eles postaram assim: nós não sabemos o que aconteceu aqui. Se foi um milagre, se foi ciência ou sei lá o quê. Eu acho que foi um milagre. Uma mistura de ciência e uma mistura de sei lá o quê. Porque eu acho que teve o amor, a ajuda, a intercessão de todo mundo. Eles entraram na caverna, naquele buraco, anônimos, paupérrimos. Foram dados como mortos. Aí eles saem da caverna, tem convite da FIFA para estarem na final. Tem convite do mundo inteiro. Tem produtoras de filme querendo gravar a história deles. Tem editoras querendo escrever o livro deles. Tem ofertas para eles darem entrevista no mundo inteiro. O mundo está aos seus pés. Sabe qual foi a resposta dos 12 meninos e do técnico? Não, a gente vai considerar, analisar, estudar tudo. Mas agora, nós precisamos de alguns dias, de um tempo de privação e de estarem privativos, privacidade com a nossa família. Porque quando você sai das trevas e vem para a luz, e quando você passa pelo impacto de Jesus, os valores mudam e se invertem. Agora o que interessa é quem te ama. É quem te valoriza, é quem te ama de verdade, é a tua casa. Valores materiais já não contam mais. Amém? Presta atenção. Saber de onde viemos
das trevas que viemos, nós nunca vamos poder esquecer. O versículo 9, ele é lindo por isso. Você é geração eleita, sacerdócio real, papapá, papapá. Mas lá no meio, o Espírito Santo quis me lembrar. Mas você, Edmilson, foi resgatado das trevas. Primeiro livro de Crônicas, 17, versículo 7. Diga para Davi, Deus falando, eu te tirei por detrás das malhadas, eu te tirei do pasto e te fiz rei de Israel. Você não pode se esquecer de onde você saiu e da sua origem, quem você era, o que você fazia, o que você pensava, porque Deus foi lá com mão forte, Ele penetrou 4 quilômetros, onde ninguém mais te dava nada e te resgatou. É isso que Ele faz, é isso que Ele faz. Resgatados e resgatadores falaram a mesma coisa. Nós tínhamos uma pequenina esperança. Imediatamente eu lembro daquele grão de mostarda da parábola. O grão de mostarda da parábola é a menor semente que existe, que produz uma árvore gigantesca. A ideia de uma pequena esperança e uma pequena fé é que não interessa o tamanho dela. O que interessa é se essa semente é pura. Não interessa se você vacila na fé, como é que você anda, é puro, dá para caminhar, é assim que a gente vai, e Deus dará a vitória, amém? Pensa nisso, abraça esse evangelho de graça e de cruz. Presta atenção, você nasceu, o seu aniversário é comemorado todo ano, mas você precisa desse segundo dia. O segundo dia quando você rompe definitivamente com todas as armadilhas e ciladas desse mundo. O dia em que você diz e fala, não, eu quero Cristo na minha vida, a esperança da glória, aquele que tem misericórdia, aquele que me salva, aquele que morreu por mim, aquele que nós cantamos nesse lugar. Que Deus abençoe a sua casa, a sua história, a sua família e a sua vida. Que trevas não tenham espaço no seu ambiente, que trevas não tenham espaço na sua família, mas que a sua família seja a bênção em um pedacinho do céu. Vamos ficar em pé. Eu quero orar por você, feche os seus olhos. Santo Deus, toda honra, glória e louvor ao teu nome. Obrigado, Senhor, pelo teu poder e amor. Obrigado, Senhor, pelo dia sensacional, pelo dia inesquecível, pelo dia maravilhoso, pelo dia, Senhor, que Tu me incomodaste, Pai. Obrigado, Senhor, porque me trouxeste para um lugar onde a Tua luz brilha, onde a Tua luz, sempre que eu vacilo, sempre que eu fraquejo, sempre que eu penso em pecar, a Tua luz me inibe, me incomoda. Pai, em nome de Jesus, que nenhum dos teus filhos, Senhor, abrace um coração endurecido pelo pecado, mas que todos os teus filhos possam estar com o coração aberto para a tua ação, para o teu agir. Abençoe os nossos lares, as nossas famílias, a nossa casa. Pai, ajuda-nos a estar contigo sempre. Cuida do teu povo, cuida da tua igreja, santifica-nos nos nossos caminhos, Pai. Em teu nome, para a tua glória e louvor eu oro. Amém, Jesus.